Olá, bom dia. As políticas públicas de saúde do Maranhão se firmam num tripé que é formado sobre o selo Unicef, a Força Estadual de Saúde e as políticas com relação a drogas. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo para me falar sobre esse assunto, o Dr. Marcos Pacheco, que é secretário de Estado de Políticas Públicas. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez, para a gente conversar sobre todos esses assuntos que eu imagino que tenham muita novidades, vamos dizer assim. O senhor veio aqui comigo como secretário, agora nós vamos falar não só de saúde, mas dessas políticas públicas. Essas políticas desenvolvidas agora, antes de falar desse tripé, assim, mais especificamente, o senhor diria que a gente tem alguma inovação, a gente tem alguma mudança que possa indicar? Nós estamos agora fazendo políticas de uma forma mais diferenciada? Elda, com certeza. Eu até agradeço a oportunidade de estar aqui para apresentar um pouco esse acervo de estratégias que o governo Flávio Dino vem desenvolvendo. Mas antes de falar disso, eu queria lhe parabenizar. Isso. Ontem, soube que ontem foi seu aniversário, você é uma pessoa extremamente iluminada e a gente só pede a Deus que abençoe você e sua família. Então, muito parabéns. Obrigado. Por que eu sabia que o senhor ia falar sobre isso? Porque é importante, né? Esses momentos festivos. E fez aniversário no domingo, que é o dia do Senhor, né? Não tem coisa mais bonita. Uma bênção, né? Mas muito obrigada mesmo. Bem, respondendo a questão que você levantou, eu diria para você, Elda, que uma das coisas mais importantes em gestão é articular as estratégias e programas de governo. Na medida em que eu articulo, via de regra eu gero impacto. Quando eu não articulo, quando eu não integro, os impactos existem, mas eles geralmente são pequenos. Isso, inclusive, é uma explicação, é um modelo explicativo para a gente dizer por que o Maranhão, durante os últimos 50 anos, ele não avançou. Porque, na realidade, as pessoas até querem, mas não conseguem, porque falta gestão de qualidade. A ideia de que você precisa fazer gestão focada em resultados, isso é fundamental. Aliás, isso é um paradigma que a empresa privada já vem perseguindo há muito tempo. A famosa questão das metas, você alcançar determinados objetivos. Isso. No setor público, isso tem demorado um pouco mais a ser incorporado, mas o governo Flávio Dino, desde o início, ele tem batido muito nessa tecla conosco, seu secretariado. Ele nos cobra muito. Trabalha muito e nos coloca para trabalhar muito. Isso é importante. Uma outra coisa fundamental, e aí é bom que se diga, é que essa secretaria da qual nós fazemos parte, uma das missões dela é exatamente integrar essas políticas que são transversais. O que é uma política transversal? É aquela política que ela se desloca dentro das secretarias. Por exemplo, política sobre drogas. Drogas é um problema de segurança pública, drogas é um problema de educação, drogas é um problema de saúde, droga é um problema de assistência. Então, esse é um tema transversal. Para este tema transversal, existe uma política específica, existe todas as outras que eu já falei, e mais uma que faz essa articulação entre essas ações estratégicas. Né? Tudo isso visando o quê? Resultados. Porque não adianta a gente ter só a intenção. A gente tem que ter a intenção e transformar essa intenção em impacto. Isso é fundamental. Quando o senhor diz essa transversalidade, eu fico imaginando que seja um trabalho mais diferenciado. Por exemplo, o senhor está na Secretaria de Saúde, o senhor trabalha com a pasta específica. Saúde, eu vou cuidar aqui da minha área, a segurança cuida da área dela, cada uma vai cuidando da sua área. Quando você trabalha de articulação de políticas públicas, você tem que envolver todas essas num trabalho conjunto. Mas essa é uma tarefa complicada, não é não? É uma tarefa complicada, mas a gente trabalha dentro daquilo que a gente chama de eixos. Então, voltando aqui ao exemplo das políticas sobre drogas no Maranhão. Nós temos o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, nós temos o Fórum. Então, eu me faço presente enquanto secretário nesses espaços. Né? Entendi. Às vezes o secretário de uma pasta ou outra participa, às vezes não, mas eu sempre. Ou seja, nessas ações que são transversais, eu vou estar sempre presente. Um outro exemplo que eu posso dar para você é o da própria Força Estadual de Saúde, que apesar de ser uma força estratégica, uma força tática de assistência vinculada à Secretaria de Saúde, ela faz uma série de atividades naqueles municípios do chamado Plano Mais IDH. Então, a nossa secretaria dá suporte e supervisão técnica à Força Estadual. Por quê? Porque a Força não faz só saúde. A Força também trabalha, por exemplo, com um programa muito interessante que o governo abraçou com muita veemência, com muita ênfase, que é o selo Unicef. Então, o selo Unicef, que é uma estratégia da ONU, né, do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, que visa
qualificar gestões municipais, sobretudo de países como o Brasil, em desenvolvimento, o governo abraçou isso e isso recai sobre a nossa secretaria, porque também é uma política transversal. Então, deixa eu só entender. Eu falei nesses 3 pontos, nesses 3 eixos, vamos dizer, drogas, a Força Estadual de Saúde, selo Unicef, mas de alguma forma eles também estão interligados. Sim, quer dizer, eles claro. não trabalham de formas isoladas. Claro. Eu vou trabalhar na política sobre drogas, eu vou trabalhar na Força Nacional de Saúde, eu vou trabalhar para o selo Unicef. Não, Isso. as ações deles 3 ao mesmo tempo estão integradas. Perfeitamente. É isso. Na realidade, a gente chama isso de inteligência gerencial, né? É preciso que todas essas políticas elas estejam articuladas, porque nós não temos ainda, Elda, sobretudo no nível municipal, essa cultura de perseguir resultados. Não temos. A gente vai fazendo só, né? Vai fazendo. E eu até digo para você que trabalha-se e muito, mas é preciso focar, é preciso ter uma estratégia de delineamento de metas, como você lembrou, para que nós possamos de fato chegar no resultado. E por que isso é importante? Porque, de fato, o que é significativo é o impacto, não é o trabalho. O trabalho é o meio para chegar naquele resultado. A gente tem a intenção, tem o trabalho e tem um resultado. Quer dizer, essa ponta aqui é o foco, né? E a história, Elda, ela vai nos julgar, não é pelo que nós trabalhamos, é pelo que nós impactamos. O resultado é que vai contar. O Maranhão precisa entrar nessa era, né? Na era do impacto. Nós precisamos sair da lanterninha dos indicadores sociais, né? Eu diria para você, se você me difícil, viu? mas se você me perguntasse, Marcos, na sua opinião, claro que é uma opinião pessoal, mas se você me perguntasse, Marcos, qual é a grande obra deste governo? Eu diria para você então eu vou perguntar, deixa eu perguntar, qual é a grande obra deste governo? Claro que aí vai, Elda, uma opinião muito pessoal, claro. Mas eu diria para você que a grande obra do governo Flávio Dino é preparar o Maranhão, dar ao Maranhão condições de mudar os seus indicadores. Porque eu posso garantir a você que isso não é uma coisa, aí já não é uma opinião, é um fato, né? A história marca isso. Você sabe tanto quanto eu, e os nossos telespectadores também, que o Maranhão amarga, né? Ainda nesse já princípio de século XXI, um dos piores indicadores do Brasil. Precisamos mudar isso. E não se muda isso só com trabalho, tem que ter muito trabalho, mas tem que ter inteligência gerencial. Porque aquilo que nós... Não se trabalha à toa, né? Sim, exatamente, aquilo que a gente vem discutindo. Nós precisamos focar em resultados, porque o mundo vai nos julgar pelos indicadores. Não é pelo tempo que você passou trabalhando, mas pelos resultados que você apresentou, que você alcançou, né? E um dos principais resultados vai ser, com certeza, a gente apresentar melhores indicadores, né? Se a gente não tiver, por exemplo, Piauí, Alagoas, que às vezes ficam depois da gente vai ficar mesmo lá no final. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar logo, só um minuto. Voltamos para continuar falando aqui das políticas públicas de saúde e eu gostaria de pegar agora esses tripés separados, vamos cada ponta desse eixo. A força política, como é? A Força Estadual de Saúde. O que seria exatamente o trabalho dessa força? Ela, de alguma forma, ela não já é uma política pública? Na realidade, Elda, a força ela é uma estratégia de trabalho, né? O governo Flávio Dino, quando nós iniciamos a gestão em 2015, um dos primeiros pontos que foi ressaltado, logo nas primeiras reuniões que fizemos de preparação, foi uma pergunta que não quer calar. O que fazer com os municípios de menor IDH do Maranhão? Como trabalhar nesses municípios para que eles saiam dessa relação, dessa lista nefasta brasileira? E aí a resposta foi basicamente a seguinte: bem, precisamos investir, qualificar a saúde desses municípios, precisamos melhorar a renda desses municípios e precisamos, de alguma maneira, descobrir a vocação desses municípios para que eles mudem um pouco o seu perfil. A Força entra dentro dessa estratégia. Então, a Força hoje ela é uma equipe, são aproximadamente 120 profissionais que se dividem nesses 30 municípios. Então, 4 por municípios, 3 ou 4 por municípios. Ele é desenvolvido basicamente dentro desses municípios? Dentro desses municípios do Mais IDH. Entendi. Obviamente que a pergunta próxima é qual é a missão deles? Bem, a missão é a seguinte: primeiro eles têm que mapear o município. Então tem que saber quantas crianças tem, quantas gestantes tem, quantos hipertensos tem, quantos diabéticos tem,
Por que é importante esse mapeamento? Porque em cima desse mapeamento é que eu vou programar assistência. Isso. Eu não posso atender todas as crianças, vou atender aquelas que são mais vulneráveis. Eu não posso atender todas as gestantes, eu vou atender aquelas que estão em situação de risco. Isso. Obviamente que tudo isso muito bem articulado com as equipes municipais. Porque a missão da Força não é substituir as equipes municipais, mas qualificá-las. A Força, portanto, ela passa a ser um braço estendido do Estado dentro do município. Não para substituir. Não para substituir, para que o município não diga assim, nós estamos só. Não, os municípios não estão sozinhos. Nós estamos juntos. Né? Essa é uma outra questão importante, Elda. Política saudável se faz estando junto. Não é dando, é estando junto. Eu preciso estar junto. Né? Nós precisamos caminhar juntos, Estado e municípios têm que estar juntos. O trabalho continua sendo desenvolvido pelo município. Pelo município, mas o Estado está junto. Com a assistência do Estado, a capacitação. Isso. Vocês oferecem as ferramentas, é mais ou menos isso? As ferramentas, capacitação, mas também os profissionais da Força, eles atendem também. Sim, Por exemplo, às vezes tem um paciente que está na zona rural, no fundo de uma rede, com sequela de AVC, sequela de derrame lá no fundo de uma rede, pobrezinho, sem ter condições de vir no município. A Força tem um carro. E eles são itinerantes. Eles vão lá onde está. Né? Tem um carro, uma caminhoneta traçada para ir em qualquer situação. E eu sempre digo pelo seguinte, quando não der de carro, desce e vai de pé, mas vá. Né? Inclusive, eu recebo muitas fotos deles com isopor. Então não é só o Flávio Dino que está botando pessoa para trabalhar, não, né? Não, se me botam para trabalhar, eu boto os outros para trabalhar. É um círculo, né, virtuoso de trabalho. No caso, né? E eles têm trabalhado muito a pé? Tem, porque o Maranhão tem muitas situações, nós ainda temos muitas situações de aldeamento, você sabe disso. Não estou falando de indígenas, não, estou falando de aldeamentos, né, de pessoas mesmo não índias, aldeamentos, situações de moradia remota. Isso é isolamento de comunidades que ficam completamente perdidas. Isoladas. Essa é uma das missões deles. Eles vão lá. E vão, nesse período de chuva fica pior ainda, com né? certeza. E os resultados, secretário, dentro desse tripé, o que vocês estão conseguindo? Bem, só para você ter uma ideia, a gente sempre calcula isso, a gente chama nós temos resultados de processos, indicadores de processo e indicadores de resultados. Né? Então, hoje a gente trabalha mais com indicadores de processo. Por quê? Porque os resultados demoram. Os resultados aí vão ser de 3, 4, 5 anos. Então, quando a gente analisa esses resultados, esses indicadores de processo, a gente vê que a gente está realmente, por exemplo, dos 30 municípios, em aproximadamente 20 a 21, a gente está indo muito bem. Temos 10 ainda que não avançou. E não avançou por quê? Porque o programa é novo. Todo mundo está aprendendo com isso. Né? Essa é uma experiência inovadora, então não adianta a gente ter a arrogância de dizer que não, vai... Não, a gente tem aí 2 terços que está indo bem, mas nós temos um tempo de maturação, que esse tempo de maturação ele serve também como laboratório, para que nós aprendamos, para que nós possamos desenvolver melhor essas técnicas. Agora, o que eu posso garantir a você é que a expectativa é muito boa. E eu não tenho dúvida de que nos próximos 5, talvez 7 anos, a gente já tenha resultados muito interessantes para mostrar para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. A inovação ela não chega assim, não dá para absorver tudo de uma vez, claro. Né? Não dá para absorver. Mas isso eu diria que daqui, por exemplo, até o final da administração, dessa administração do Estado, já dá para apresentar algum resultado, alguma melhora, pelo menos nesse índice, desse IDH com relação à saúde? Sim, eu acho que nós tivemos um avanço muito grande, por exemplo, na mortalidade infantil. A gente trabalha com 2 indicadores, o indicador de mortalidade em sentido estrito, a mortalidade em si, e o indicador de cobertura do sistema de informação de mortalidade. Então, nós já conseguimos uma discreta queda nesse indicador de mortalidade. Agora, no indicador, que é um indicador de processo, de cobertura de notificação e investigação desses óbitos, a gente aumentou quase 50%, o que significa dizer que antes da Força, esses óbitos eles eram ocultos. Né? Você não tinha, havia uma subnotificação muito grande. Então as criancinhas, digamos, morriam, criancinha de 6 meses, 8 meses, às vezes era enterrada no quintal, por alguma razão, não era notificado, não entrava no sistema. Também com essa questão do aldeamento que a gente falou, é até natural que isso aconteça, né? Quer dizer, ninguém tomava conhecimento do que acontecia, porque as coisas que aconteciam lá ficavam lá, vamos dizer certeza. Assim. Mas vamos continuar o nosso papo no próximo bloco, porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho, mas eu volto logo.
Nós já falamos sobre um dos eixos que compõe esse tripé que eu falei no começo, que é essa Força Estadual de Saúde, mas agora eu queria saber do selo Unicef e da política sobre drogas. Selo Unicef, vamos falar mais ou menos o que é exatamente isso, para quem não sabe ainda o que é. Elda, o selo Unicef é uma estratégia muito interessante desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, que visa, na realidade, eles criam um jogo, os municípios têm que jogar esse jogo e no final vão saber se ganham ou não ganham o campeonato. Ah, é? Né? Assim? É uma estratégia interessante. Como é que funciona? A Unicef ele estabelece algumas metas para os municípios. Ao estabelecer essas metas, ele também fornece algumas ferramentas, como capacitação, treinamento e qualificação de alguns processos de trabalho. E isso dura 3 anos. Então, a cada final de ano, vai sendo exigido um boletim de tarefas cumpridas. E ao final dos 3 anos, aqueles municípios que conseguirem cumprir aquelas tarefas, eles vão então receber um selo, que se chama selo Unicef, cujo valor é muito grande, Elda, porque não é o Estado que está dando essa certificação. Sim, é um reconhecimento. Quem está dando essa certificação é a ONU. A ONU, reconhecimento internacional, né? Internacional, de uma agência multilateral importante, a mais importante. Então, assim, eu sempre costumo dizer para os municípios, para os gestores com os quais eu me encontro, que se eu fosse prefeito, se eu fosse um secretário municipal, Maria, eu faria de tudo para ganhar esse selo. Já imaginou que é você ir para uma campanha eleitoral e dizer, eu tenho uma gestão certificada pela ONU. Isso não é pouca coisa. E qual é o grande impacto disso neste governo, Flávio Dino? Porque o governador ele abraçou isso, né? Quem vai ser certificado não é o Estado, são os municípios. Mas o governador nos deu ordem, a mim, ao secretário de governo e aos outros secretários também, que nós dessemos todo e absoluto apoio para que os municípios conseguissem essa certificação. Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu só entender, por exemplo, eles recebem as tarefas, vamos dizer. Recebem tarefas para cumprir? Sim. Ah, tá. Aí, a partir disso, cada um vai se empenhar em resolver essas tarefas. Isso. Como é que eles têm esse ensaio? Na realidade, é uma vez por ano? Não, são 3 anos. O ciclo é de 3 anos. Começou ano passado, vai até 2019 e a certificação em 2020. Então eles estão no meio da confusão toda. Na realidade, eles estão no final do primeiro tempo, digamos assim. Alguns já estão com 2-0, outros ainda estão 0-0. Mas eu diria para você que, de uma maneira geral, e eu tenho acompanhado assim, um pouco isso, porque uma coisa interessante, em etapas passadas, em ciclos passados, antes de 2014, geralmente se inscreviam 90, 100 municípios. Com esse entusiasmo do governador em torno dessa estratégia, nós conseguimos, o ano passado, nós conseguimos inscrever 209 municípios. Né? Dos 216, bastante, porque né? A capital não entra. Então, dos 216, foram 209. Veja, ficou pouco município de fora, né? Quase muito nenhum. Pouco, então, o próprio Unicef se surpreendeu com essa proporção que nós conseguimos no Maranhão e está dando todo o apoio. E a nossa meta é certificar metade. Mas eu fico pensando assim, mesmo que nem todos recebam, claro que nem todos vão receber, né? Mas só o empenho já vai trazer resultados para o município, né? Mas de um município pequenininho que resolveu participar dessa corrida, desse jogo. O tanto que ele vai aprender. O tanto que ele vai aprender. Não interessa se ele vai... Claro que todo mundo que entra no jogo quer ganhar, claro. E eu acho que a gente tem que se empenhar para ganhar, senão não tem graça entrar no jogo. Mas mesmo que não ganhe, eles vão ganhar, né? Eles com certeza. Vão ter resultados. Alguma coisa eles vão crescer. Alguma coisa eles vão crescer. E lembrando, Elda, que isso é interessante porque é uma estratégia. Essas tarefas, todas elas, são melhoria de processos de trabalho que eles já estão fazendo. Isso. É o modo de fazer, é o método. O que o Unicef traz é uma reformulação do modo de fazer. É muito interessante. Gostei disso, porque mesmo que não ganhe a certificação do Unicef, ganhe o conhecimento e o modo certo de fazer determinadas coisas para chegar em resultados depois tem outro campeonato, no próximo ele ganha. No próximo já adquire experiência, né? Certeza. Se não ganhar no próximo... Não, eu vou falar uma besteira. Com certeza. Não, porque aí já seria incapacidade mesmo, mas eu acredito que está todo mundo empenhado, até porque o Estado está lá dando o suporte, o apoio para que isso aconteça, né? E com relação às drogas, o que tem de novo nesse combate, nessa com relação às drogas, o que este governo fez, Elda, foi uma coisa muito interessante, que foi exatamente integrar as secretarias nesse processo de trabalho de enfrentamento às drogas. Antigamente, o Conselho Estadual de Política sobre Drogas era vinculado à Secretaria de Segurança. Mas você sabe, nós sabemos que droga não é um problema só de segurança pública, também, mas não só. Também. Às vezes é até mais de saúde do que de segurança, porque o usuário de droga ele é uma pessoa doente, ele é um paciente, né?
Então é importante que a gente tenha essa concepção e foi isso que aconteceu. Nós reformulamos o Conselho Estadual, criamos o Fórum Estadual de Políticas sobre Drogas e hoje esses espaços são todos, digamos assim, multissetoriais. Eu tenho lá no Fórum saúde, assistência, educação, a segurança e também, e sobretudo, a sociedade civil organizada, as igrejas que têm que participar desse processo, as comunidades terapêuticas, todos nós convergendo nesses espaços. Aí quando a gente pensa nessa coisa assim bonita que o senhor está falando, assim, a gente pensa assim, isso é desenvolvido só aqui na capital, porque é muita coisa que pode estar sendo oferecida, mas isso deve se desenvolver aqui na capital. E como ficam esses usuários, esses pacientes, como a gente falou, lá do interiorzinho mesmo, a gente tem o filho que está envolvido com droga, a gente não sabe a quem recorrer, nesses casos, faz o quê? Então, a grande missão do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas é fomentar o surgimento e a instituição dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas. E essa estratégia ela é tão interessante que a própria Secretaria de Educação, a partir de uma lei que foi pensada, acho que na gestão passada ainda, está criando também os Conselhos Escolares de Políticas sobre Drogas. Para você ter uma ideia, do ano passado para cá, nós já conseguimos criar mais de 400 conselhos escolares em escolas estaduais. Nós não chegamos ainda nas municipais, mas nós vamos chegar nelas. Porque, como eu falei para você, a boa política não é dar, é estar junto. Então, nós precisamos estar juntos. E é um caminho, né? Não dá para chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vai caminhando devagarzinho. E você percebe que essa estratégia, pedagogicamente, ela é preventiva, né? O problema das drogas, Elda, só vai ser resolvido quando nós atacarmos a causa do problema, a raiz do problema. E a raiz do problema é educação, é criança na escola, criança na escola. É claro que nós precisamos ter uma dimensão repressiva, né? A gente chama de eixo autoridade. Então eu tenho o eixo prevenção, eu tenho o eixo assistência e o eixo repressão. Mas esses três eixos, eles têm, como todos os programas, têm que estar articulados. Funciona se ficarem articulados. Okay. De uma forma geral, secretário, se eu tivesse que fazer a avaliação de todos esses três eixos, tem algum que está caminhando mais, tem algum que está se destacando mais, quer dizer, está tendo mais aceitação, não seria nem aceitação, está tendo mais desenvolvimento dessa estratégia? Eu diria para você que nós trabalhamos, Elda, com políticas de médio e longo prazo. Então, assim, o importante é nós termos condições de mudar. Isso é fundamental. Não adianta querer mudar, é preciso criar condições para a mudança. Isso. E eu posso lhe assegurar que essas condições estão sendo criadas. Hoje o Maranhão é outro. As condições de temperatura e pressão, digamos assim, hoje são outras. Hoje nós temos programas muito bem capilarizados. Hoje a gente tem um governo do estado que, como eu disse para você, ele não apenas oferta, mas ele conforta, porque ele está junto, ele tá junto. O melhor exemplo foi a nossa participação do governador agora nesse final de semana lá em Trizidela do Vale, junto com as vítimas das enchentes. Isso é muito bacana. Isso é bom, quando você se sente apoiado e tem esse suporte, as coisas funcionam muito melhor, dá mais vontade de fazer, vamos dizer assim, dá mais vontade de fazer. E com isso os resultados vão aparecer com toda certeza. Quando aparecer mais resultados, eu volto aqui e me conta o que a gente tem acontecendo de bom. O fato é que nós estamos mapeando isso. Isso é muito bom. Quando tiver tudo mapeadinho, a gente conversa de novo, ok? Com certeza. Então, Marcos Pacheco, secretário de Políticas Públicas do Estado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um bom dia. Apareça sempre. Eu que agradeço e mais uma vez, feliz aniversário. Muito obrigada e bom dia. E você já sabe, essa entrevista fica à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser, assim como todas as outras que já foram feitas. Aqui estão à nossa disposição lá no site, que você já sabe também, eu vou só repetir, é ol.ma.leg.br/tv e acessa também as nossas páginas, nas redes sociais, que está tudo bonitinho lá esperando você. Mas todos os dias eu vou estar aqui esperando você também, às 8h30 da manhã. Tchau!